Graça e paz. Antes de iniciar a minha fala essa manhã, eu quero convidá-los para ler um trecho da Palavra de Deus. Normalmente nós consideramos esse texto como sendo o texto áureo da Reforma Protestante. Estou falando de Romanos, capítulo 1, especificamente o verso 17, mas vamos ler o verso 16 e o 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto tradicionalmente marca a reforma luterana. Essa manhã eu vou falar sobre a relevância dessa reforma para o mundo ocidental. Esse foi o tema que o pastor Thomas me deu para falar nessa manhã. Eu não vou recontar a história da reforma, porque nós somos uma igreja de tradição reformada, os irmãos já ouviram essa história da reforma de Lutero, da reforma de Calvino, da reforma de Zwinglio, dos anabatistas, e assim, a reforma na Inglaterra. Não é sobre isso, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa manhã, mas enfatizando outros aspectos que normalmente não são enfatizados quando a gente fala sobre a reforma protestante. Primeiro, ela é relevante para o mundo ocidental. Por que isso? Veja, a Igreja Católica, ela sofreu uma primeira divisão no século XI, mais especificamente em 1054, quando a Igreja do Oriente, que a gente até hoje conhece e ao mesmo tempo não conhece, aquela igreja em que os padres usam sempre roupas pretas, com muito incenso, e que não tem imagens tridimensionais no templo, mas tem pinturas de ícones. As igrejas da Grécia, as igrejas da Rússia, as igrejas da Sérvia, as igrejas da África, as igrejas do Iraque, da Síria, do Egito, normalmente são consideradas igrejas orientais. Então, a Igreja Católica se separou dessas igrejas, ou melhor, essas igrejas se separaram da Igreja Católica em 1054. Essa foi a primeira divisão histórica do cristianismo. E aí dividiu-se entre Oriente e Ocidente. A reforma de Lutero, consequentemente a reforma de Calvino, a reforma de Zwinglio, a reforma inglesa, ela diz respeito ao Ocidente, a nós que estamos no mundo ocidental. Lutero, quando estava no cisma com a Igreja Católica, chegou a escrever uma carta para o cardeal da Igreja Oriental, na verdade, o patriarca da Igreja Oriental, é assim que se diz. E o patriarca chegou a aconselhá-lo a não dividir ainda mais a cristandade, mas Lutero, graças a Deus, seguiu com a reforma. E Lutero não tem nada a dizer contra a Igreja do Oriente, contra os coptas, contra os da Igreja Síria, contra os da Igreja grega. Nós não encontramos críticas de Lutero a essa igreja especificamente. Obrigado, irmão. Nós encontramos críticas de Lutero à Igreja Católica Ocidental, considerada Igreja Católica Romana. Então, por isso, eu vou falar sobre a relevância da reforma para o mundo ocidental. Veja, como já mencionou o pastor Thomas, nós tivemos na última quinta o aniversário de uma data simbólica para todos nós que somos uma igreja reformada, que é o 31 de outubro, de 1517. Essa é uma data simbólica porque muitos historiadores eles consideram que esse foi o início da reforma, e de fato, esse foi o início da reforma, mas outros historiadores vão dizer que de fato a reforma começa quando Lutero é excomungado. Então, é o caso do Mark Noll, um historiador conhecido,
que escreve sobre a história do cristianismo, que diz que deveríamos comemorar a Reforma Protestante a partir da data de 1521, quando Lutero é excomungado e quando queima a bula Ex Surge Domine, que é a bula de excomunhão de Lutero da Igreja Católica, quando oficialmente ele estava fora da Igreja Católica. Mas a data 31 de outubro ficou conhecida por conta das famosas teses de Lutero. Há muita especulação a respeito das teses de Lutero, mas algumas coisas precisam ser ditas até para que a gente tenha mais consistência quando fala daquele dia 31 de outubro. É o dia que antecede o dia de Todos os Santos, no calendário católico. É o dia que também antecede o dia dos finados, no calendário católico. É um dia muito importante para a religiosidade do catolicismo, e Lutero estava naquele mundo. Era um mundo totalmente religioso. Hoje em dia a gente faz essa divisão, entre a nossa religião, nós não deveríamos fazer, mas nós fazemos, e o nosso trabalho, a nossa religião e a nossa vida em outros espaços públicos, mas naquela época ninguém fazia esse tipo de divisão. O mundo religioso é o mundo secular, é a mesma coisa, não há divisão entre religioso e secular. Eu digo que nós fazemos essa divisão porque quando a gente começa a falar, por exemplo, da nossa religião no ambiente de trabalho, as pessoas dizem, não, aqui é o nosso ambiente de trabalho. Então as pessoas já fazem essa divisão. Naquela época não, as pessoas não faziam essa divisão. Igreja e Estado não são divididas, a vida religiosa e a vida secular. Alguém já disse que a vida naquela época, isso foi outro historiador, o Johann Huizinga, ele disse que a vida naquela época é guiada pelo sino da igreja, pelo tilintar do sino da igreja. Então, o sino da igreja dizia quando morria alguém, o sino da igreja dizia quando alguém nascia, quando alguém casava, quando havia um acontecimento importante na igreja, na cidade. A depender de quantas vezes o sino tocava, as pessoas entendiam o que estava acontecendo. Então, não havia divisão entre mundo religioso e mundo secular. Então, Lutero fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses. A reforma luterana, para a gente passar já para outro assunto, a reforma luterana ela foi uma reforma que começou no ambiente acadêmico. Ela começa no ambiente acadêmico. É uma reforma que tem a ver com a educação. Esse é o ponto principal da reforma. Ela não acontece em outro espaço a não ser a universidade. E muita gente passa por isso despercebido. Lutero é professor universitário na recém-fundada Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Na verdade, eu estou dizendo Alemanha, mas a Alemanha não existia, certo? Ali, naquela região, é um conglomerado de pequenos principados. A Alemanha hoje é uma potência mundial, todo mundo conhece a Alemanha, né? Mas naquela época ninguém sabia quem era a Alemanha. Naquela época as pessoas sabiam quem era Portugal e quem era a Espanha, por exemplo. Mas no que diz respeito à Alemanha, aquilo era o fim. Eles queriam trazer de volta o Império Romano Antigo. Então eles diziam que ali, naquela região, era a região do Sacro Império Germânico. Eles queriam trazer de volta aquela região para a glória, mas aquela região era toda dividida, com um monte de principados. Ninguém conhecia. A universidade que Lutero trabalhava era numa cidadezinha pequena. Ela foi fundada em 1502, a Universidade de Wittenberg. Quando Lutero chegou lá, ela tinha uns 10 anos, mais ou menos. O eleitor do território de Lutero, um eleitor era um sujeito, um político importante. Se na região de Lutero tinham 6 principados, esses príncipes votavam em um eleitor, certo? Esses príncipes votavam em um eleitor. Então, o eleitor do território de Lutero era o maioral daquele território, de 5, 6 principados. Então, o eleitor queria que a universidade ganhasse fama, para concorrer com universidades importantes como a Universidade de Paris, na Itália, a Universidade de Bolonha também, lá na Itália, ou melhor, a Universidade de Paris na França, a Universidade de Bolonha na Itália, a Universidade de Colônia, outras universidades. Ele queria a Universidade de Oxford. Então, ele queria que a universidade subisse. Então, ele contratou professores na França e na Alemanha, naquela região que hoje é a Alemanha,
para poder ensinar lá. Foi o caso de Lutero, que se destacou como professor de Sagrada Escritura, como professor de Bíblia. E aí Lutero vai para lá ser professor de Bíblia. E essas teses, quando ele fixa lá, o que era uma tese? Uma tese era uma questão para debate, certo? Uma tese é uma questão para debate. Elas foram escritas não na língua alemã. Veja, quando Lutero colocou na porta da entrada da igreja do castelo, a igreja do castelo funcionava como um local de debates também, para os estudantes da universidade. Então, uma tese era uma questão para debate. Lutero escreveu 95 contra as indulgências. Você não vai encontrar nas teses de Lutero críticas ao papado, por exemplo. Você não vai encontrar críticas ao Papa. Você vai encontrar um apelo ao Papa. As pessoas acham que Lutero, nas 95 teses, criticou a infalibilidade do Papa. Não havia infalibilidade do Papa. Essa é uma doutrina recente, nem 200 anos não tem a doutrina da infalibilidade papal. Então, Lutero não vai criticar o que não existe. Na verdade, ele está criticando a venda de indulgências. E o que era uma indulgência? Era um documento assinado pelo Papa que dava perdão dos pecados para quem adquirisse aquele documento ou recebesse aquele documento. Uma indulgência, nada mais, nada menos, era isso. Era um documento assinado pelo Papa, do tamanho de uma folha normal, pergaminho. E para que foram vendidas, nós sabemos, a Catedral de São Pedro, que até hoje existe, estava sendo construída, a Basílica de São Pedro estava sendo construída, não tinha dinheiro suficiente para fazer uma construção que rivalizasse com a maior igreja do mundo daquela época, que era a Catedral de Santa Sofia, da Igreja Oriental. Então, Roma não queria ficar atrás. Durante 1000 anos, a igreja maior da cristandade era a Catedral de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita dos muçulmanos, lá em Istambul. Então, eles arrecadam fundos através da venda de indulgências. E um sujeito é mandado para o território em que Lutero morava, o Johannes Tetzel, e ele foi lá vender indulgências, porque era um grande pregador, era um grande orador, era um sujeito que convencia as pessoas a entrar nas campanhas da igreja. E Lutero fica sabendo dos abusos das indulgências através do confessionário. As pessoas chegavam lá, Lutero dizia que elas deviam se confessar e deviam rezar tantas vezes, e uma das pessoas disse a Lutero: eu não vou fazer isso porque eu já comprei a indulgência e eu já estou perdoado por tantos anos. E aí Lutero fica pé da vida e começa a criticar as indulgências. Ele vai na universidade, prega sermões contra as indulgências e começa a escrever contra as indulgências. Nesse período também, é bem verdade, que ele está expondo já há alguns anos o livro dos Salmos também, e o livro dos Romanos, a carta aos Romanos. Então, é ali nesses estudos que ele descobre ou redescobre o Evangelho. Ele tinha crises pessoais, como nós sabemos, uma má compreensão a respeito da justiça de Deus. Ele achava que Deus queria matá-lo, queria castigá-lo, porque ele era muito pecador. Já desde a conversão dele a gente encontra essas crises, né? Quando ele é pego na floresta com a tempestade, que os raios começam a cair perto dele, ele acha que é Deus tentando matá-lo. E aí ele faz uma promessa para Santa Ana para virar um monge, e aí vai para o mosteiro, e o resto da história nós já sabemos. Então, as teses são para debate. Quem é que aparece no debate contra Lutero no outro dia, no dia 1 de novembro? Ninguém aparece para debater com Lutero. Ninguém. E como é que a reforma se espalhou do jeito que se espalhou? A gente tem a invenção da prensa de tipos móveis, né? Na década de 1440, o outro alemão, o Gutenberg, Johannes Gutenberg, criou a prensa de tipos móveis. Essa prensa serviu para imprimir a primeira Bíblia de Gutenberg, né? E não foi em alemão essa Bíblia, porque não existia tradução em alemão. Lutero é quem faz a tradução para o que hoje a gente conhece como alemão. Era uma Bíblia em latim, como as outras Bíblias, só que ela foi impressa rapidamente, diferentemente das cópias de outras Bíblias que aconteciam manualmente e demoravam 1 ano até mais para serem escritas, e eram caríssimas. Há um outro mito também que as pessoas precisam, que elas repetem muito, é que a Bíblia na época de Lutero estava acorrentada e as pessoas não podiam ler a Bíblia. Veja, a Bíblia estava acorrentada em vários locais da universidade, porque era um livro caríssimo.
e cobiçado pelas pessoas, para ser vendido, porque ela era muito cara, ela custava o salário de um ano de um trabalhador, certo? Custava o salário de um ano de um trabalhador braçal. Então as pessoas queriam a Bíblia. Não é que ela era proibida, não. É porque as pessoas não liam latim, a maioria das pessoas não liam latim. As traduções que existiam na Igreja Católica eram todas baseadas na Vulgata de Jerônimo. Então elas eram todas em latim. E um outro católico da época, um intelectual chamado Erasmo de Roterdã, que debateu com Lutero, chegou a debater com Lutero, ele fez uma tradução do Novo Testamento grego, que até hoje é usado, Novo Testamento grego de Erasmo. E na época ele foi muito importante. Erasmo tinha a intenção de distribuir Bíblias para as pessoas, mas isso só atingiria também as pessoas que tinham conhecimento das línguas antigas, das línguas originais. Mas Lutero é quem faz a primeira tradução para o que a gente conhece como alemão. Lutero foi muito criticado por causa daquela tradução. As pessoas, os doutores da Sorbonne em Paris, diziam que ele escreveu uma Bíblia para que as lavadoras e os padeiros, os varredores de rua entendessem. Eles criticavam, tirando onda, dizendo que a tradução de Lutero tinha linguagem chula, e de fato a linguagem de Lutero era uma linguagem bem popular. Ele sabia o que as pessoas pensavam, como elas falavam, e ele queria que elas entendessem a palavra de Deus daquele modo. Então a tradução dele não foi considerada uma tradução erudita, foi considerada uma tradução popular. E aí Lutero ficou com muita raiva quando ele recebeu essas críticas, e ele escreveu para os doutores da Sorbonne dizendo que ele sabia escrever de forma rebuscada. E se eles quisessem debater com ele sobre Aristóteles, sobre Tomás de Aquino, sobre quem quer que fosse, ele ia lá debater com eles. Mas ele diz, pelo menos eu fiz uma tradução para que as pessoas entendam a palavra de Deus, e vocês não fizeram nada. Eu quero que os doutores da Sorbonne vão para o quinto dos infernos. Foi assim que Lutero disse na sua carta. Ele tinha uma linguagem, de fato, bem dura. Ele era um sujeito que tinha uma facilidade com as palavras. No debate era difícil de ganhar para Lutero. Talvez por isso ninguém foi lá debater com ele, né? Ele foi que foi para outros debates. Em 1518 ele vai para Heidelberg, tem um debate lá muito importante. Foi lá que o padre Martin Bucer se converte ao protestantismo. E depois vai ajudar Calvino lá na frente, em Estrasburgo, na Igreja dos Refugiados, onde ele era pastor, de fato. Enfim. Mas vejam, as reformas, a começar por essa no território alemão, elas mudaram a configuração do mundo. Elas mudaram a configuração religiosa, a configuração política e a configuração social. Então é sobre isso que eu queria resumir aqui, que eu sei que o tempo aqui vai voar e não vai dar para falar tudo. Mas sobre as transformações religiosas, o que é que mudou com a reforma luterana, depois com a reforma zwingliana, a reforma calvinista, de forma geral? O que foi que mudou em termos religiosos? Veja, em termos religiosos, a religião antes era antimundana. Eu sei que o cristianismo, de forma geral, é antimundano, no sentido da palavra mundanismo, né? Mas ela era anticriação, talvez seja essa a melhor palavra, certo? Os religiosos da época de Lutero e de antes de Lutero, de toda a tradição medieval, eles achavam que ser cristão é se isolar do mundo, é ir para os mosteiros, é entrar numa ordem religiosa, é se isolar, é não ter relacionamento com outros pecadores, é viver uma vida no claustro. Isso foi o que Lutero buscou também. Mas essa era a base ou o entendimento do que era ser cristão de verdade. Ser um santo é se isolar do mundo, é não ter contato com outros pecadores. Lutero e a Reforma, o que é que ela fez? Ela tornou o cristianismo intramundano. Intramundano. Significa que o cristianismo está dentro do mundo, ele não é o mundo, logicamente, mas ele está se relacionando com a criação, ele tem uma boa relação com a criação de Deus. Ele abrange não somente a vida religiosa, mas ele abrange também a vida social, a vida do trabalho, a cultura, as artes. Tudo isso aconteceu a partir da Reforma. Ela mudou a maneira do cristianismo ser encarado. Ele não é mais uma religião das quatro paredes.
do claustro, ele é a religião que muda toda a sociedade. Isso aconteceu com a Reforma Protestante. Lutero foi muito importante nisso, porque ele acabou dando um sentido a uma palavra que estava esquecida na tradição cristã, que é a palavra vocação. A palavra vocação. Em alemão, a palavra Beruf é a palavra que nós chamamos de vocação em português. O que é a vocação, o chamado para Lutero? O sentido que Lutero queria dar era o sentido de uma posição na vida, de um ramo de trabalho definido ou de uma missão dada por Deus. A vocação é isso. E Lutero levou o termo vocação para todas as áreas da vida, não somente para a vida religiosa. Veja, naquela sociedade as pessoas achavam que o padre era superior ao artesão, que o padre era superior ao advogado, que o padre era superior a outras profissões. E Lutero começou a escrever sobre vocação e ele acabou dizendo que quem fosse vocacionado, se é uma mulher para lavar roupa no rio, se é um homem para fazer o pão da cidade, se é o guarda, se é o varredor, se é o advogado, todo o professor, todas essas vocações elas foram equiparadas na pregação do Lutero. Ele dizia que o magistrado civil é uma vocação igual à vocação pastoral, nem maior nem menor. Do mesmo jeito o guarda, o varredor, não há diferença. Lutero igualou todo mundo. Isso fez, veja, isso teve consequências, isso fez com que os mosteiros fossem praticamente esvaziados naquele período. Naquela região ali de Wittenberg, para vocês terem uma ideia, Lutero morava no mosteiro. O mosteiro que antes ele ingressou como noviço para se transformar num padre, depois da reforma, aquilo ali se esvaziou. E ele começou a morar ali. Depois que casou, Catarina era uma grande administradora, e ela tomou conta das finanças e tomou conta da administração do prédio. E ela cobrava aluguel dos viajantes que passavam para se hospedar ali. Era assim que ela mantinha Lutero trabalhando, traduzindo, escrevendo, e ela tomando conta da casa e da manutenção disso tudo. Alguns historiadores dizem que ela era pior do que Lutero, no sentido de ser temperamental, e que quem não pagasse o aluguel a ela, quando ela passava com um sino para cobrar o aluguel, um sininho, eles diziam, lá vem o diabo de saias. Alguns diziam isso dela. Os historiadores dizem isso. Mas o fato é que ela era foi a pessoa muito importante para Lutero até o final. Lutero dizia que não vivia sem ela, que não conseguiria viver sem ela, e que nenhum homem deveria viver sem uma mulher. Lutero escreveu isso várias vezes. Isso também foi uma crítica muito importante ao celibato naquele período, porque o celibato era, e ainda é no catolicismo, né, uma questão inegociável, assim como o resto das coisas, as indulgências. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, há pouco tempo deram indulgências. Então, veja, a Igreja Católica não regrediu, não voltou atrás um passo no que ela sempre fez. Continua do mesmo jeito, nesse sentido, apesar de tudo, das reformas, de tudo isso. Então, o celibato também sofreu um forte golpe. Veja, há um livro muito importante, que deve ser lido também com uma visão crítica, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Weber foi um grande sociólogo e escreveu essa obra entre 1904 e 1905 e depois ampliou ela em 1920, já antes da sua morte, porque ele morreu em 1920. Um dos problemas que Weber queria resolver quando escreveu essa obra, problemas teóricos e práticos ao mesmo tempo, era o seguinte: ele queria saber por que é que na Europa os protestantes conseguiam emprego e os católicos conseguiam menos emprego. Weber queria entender o que é que está por trás desse negócio. A maioria dos grandes empresários, das grandes indústrias, porque ali está no período da Revolução Industrial ainda, o final do século XIX, começo do século XX, por que é que os protestantes conseguem emprego e os católicos não conseguem? Essa é uma inquietação sociológica do Weber quando vai pesquisar inicialmente sobre isso, sobre os protestantes. E
ele descobre que a resposta está na ética do trabalho protestante. O Weber é quem analisa esse conceito de vocação de Lutero, Beruf. Ele, como alemão, conhecia muito bem os desdobramentos da palavra e entendeu que por trás desses empregos dos protestantes é porque os patrões olhavam e viam que os protestantes eram dedicados e viam que eles faziam o trabalho bem feito, que eles chegavam no horário, que eles faziam tudo perfeitamente, que eles davam o melhor de si. E aí Weber vai procurar saber por que é que eles fazem isso, diferentemente dos católicos. Ele descobre que a resposta está na teologia protestante da vocação, na teologia reformada da vocação, no conceito de Lutero. Porque a ideia de vocação é que você foi chamado por Deus para fazer o seu trabalho e você faz o seu trabalho de uma forma tão bem feita como se fosse para o próprio Deus. Isso está na Escritura. Paulo diz que devemos servir aos senhores, ele diz aos escravos da época, né? Ele diz aos escravos, vocês devem servir aos senhores como se fosse ao Senhor, realmente, fazendo o seu trabalho para a glória do Senhor. Ainda que o seu senhor esteja ausente, você deve fazer como se ele estivesse presente. Então, essa ética protestante do trabalho, Weber entendeu que estava por trás do sucesso dos protestantes, em tudo que eles faziam. Weber entendeu mal a ligação entre predestinação na doutrina protestante e isso, porque ele fez uma ligação, ele achava que havia uma ansiedade dos protestantes em tentar provar que eles são eleitos. Então, como é que eu sei que eu sou eleito? Havia uma ansiedade, uma aflição. Então, Weber disse que eles sabiam que eram eleitos se eles prosperassem financeiramente. Na verdade, nós nunca fizemos esse nexo, nós os protestantes, a respeito da nossa vocação, né? A respeito da nossa eleição. Enfim, intencionalmente ou não, a reforma ela também estabeleceu o que nós chamamos de pluralismo eclesiástico ou denominacional. A reforma quebra a unidade do mundo medieval, isso é verdade. Lutero, é bem verdade que ele trouxe continuidades entre o catolicismo e o protestantismo. Lutero não via problemas na doutrina da cristologia do catolicismo, não via via problemas na transubstanciação. Ele acaba modificando a doutrina da transubstanciação, que é a ideia de que na hora da ceia os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue do nosso Senhor, depois que o padre diz as palavras da instituição. Lutero diz que não, mas de forma misteriosa ele diz que a presença de Cristo está ali em, sob e com os elementos. É isso que ele chamava de consubstanciação. Lutero traduz a palavra igreja não como igreja no sentido institucional, como a Igreja Católica sempre fez. Ele traduz como comunidade essa palavra, porque ele estava sendo acusado de dividir o cristianismo em duas igrejas, e ele entendia que não era assim, que a igreja era a reunião em torno da palavra e dos sacramentos. Então, ele traduziu como comunidade. Mas nós sabemos que toda a pluralidade denominacional surgiu depois da Reforma Protestante, com a divisão da Igreja Ocidental. Outra coisa que aconteceu a partir da Reforma Luterana foi que, mesmo depois da Reforma, em que várias guerras de religião aconteceram na Europa, a Guerra dos 30 anos é um exemplo, a Guerra dos 100 anos tem influxos da religião também como motivadores. Então, foram guerras que dizimaram várias regiões da Europa e todas elas motivadas por isso. Mas foram os protestantes também quem encabeçaram um movimento pela tolerância naquele período, certo? É uma palavra que é nova naquele período, foi cunhada por filósofos como John Locke, por exemplo, que era um dos fundadores do liberalismo político, John Locke. Então, a palavra tolerância... Mas Locke foi muito influenciado por John Owen, um congregacional, né? Locke estudou na Universidade de Oxford, no Colégio de Cristo, e foi ali um aluno cujo reitor era o congregacional John Owen. Então, houve, de fato, uma influência de Owen e dos congregacionais já na Inglaterra nessa questão da tolerância, que acabou com as guerras de religião, né?
Então, em alguns lugares isso foi mais rápido, por exemplo, na Holanda isso foi mais rápido. Né? O René Descartes, o outro filósofo francês, disse que se sentia mais seguro, ele era católico, se sentia mais seguro em territórios protestantes do que em territórios católicos. Ele dizia, porque percebeu que os protestantes eram mais tolerantes no que diz respeito, por exemplo, aos judeus, que deixavam que os judeus exercessem sua religião. A gente viu isso aqui no Recife, né? Durante a ocupação holandesa no Recife, de 1630 até 1600, foram 24 anos, 1654. Né? Nós tivemos, por exemplo, a criação da primeira sinagoga aqui das Américas, tudo isso sob a jurisdição dos protestantes. Né? Então, a tradição de tolerância dos protestantes, num contexto em que o catolicismo matava os hereges, foi muito diferente nesse sentido, ok? Então, isso é uma consequência também da reforma protestante. Pois é, o próprio Maurício de Nassau, né? Isso mesmo. Transformações políticas. Veja, de acordo com Alistair McGrath, pode-se afirmar que a reforma mudou a face política da Europa. É com a reforma, meus irmãos, que surgem os chamados estados nacionais. Os chamados estados nacionais. Hoje a gente conhece como os países, mas começou isso com as cidades. Logo quando a reforma se espalhou pelo território europeu, a gente está falando ali de umas 60 cidades que aderiram à reforma. Cerca de 60 cidades que aderiram à reforma. Muitas delas não aderiram, então havia divisões agora entre essas cidades, fronteiras foram criadas. Por exemplo, o nome protestante, ele surgiu de uma dessas brigas de território entre os príncipes católicos e os príncipes protestantes. Né? Em 1529, numa das cidadezinhas que tinham aderido à reforma, Espira, eles fizeram uma dieta, que é uma espécie de reunião política. Então, ali, os príncipes protestantes estavam protestando porque os católicos queriam divulgar a fé deles no território protestante e não deixavam que os protestantes entrassem nos territórios católicos para poder divulgar a fé deles. Então, eles protestaram, né? E daí passou-se o nome protestantes até hoje para nós, de 1529 para cá. Então, foi nesse contexto de luta entre os territórios e o estabelecimento de estados nacionais. Já havia um movimento por independência de alguns estados, porque os príncipes estavam cansados de pagar imposto a Roma. Além de pagar imposto à coroa, muitas vezes, eles pagavam a coroa local, aos eleitores locais e ao imperador, porque, como eu disse, os eleitores eles são eleitos por um colegiado de príncipes daquele território. No território de Lutero tinha um. Mas, quando se juntava 5, 6 eleitores, todo o território, eles elegiam um imperador. Na época de Lutero era Carlos V. Então, acontece ali que o imperador também queria imposto. E se Roma tivesse propriedades como ela tinha em todo o mundo, então ela queria imposto também ali. Ou ela dizia assim, meu homem, meu representante nesse território é o imperador fulano de tal. Então, se era pago ao imperador, o imperador repassava uma parte para Roma. Então, muita gente estava cansada desse ciclo de exploração e os camponeses acabaram pegando carona na reforma luterana para também se revoltarem. Né? E a gente sabe que houve muitos problemas ali. Lutero, a princípio, tenta apaziguar os camponeses, mas depois ele acaba incentivando os príncipes a atacar os camponeses e há uma carnificina terrível a partir dos escritos de Lutero para os príncipes alemães, né, para sufocar aquela rebelião a princípio. Isso tem a ver com a concepção também de Estado de Lutero, que eu acho que não vai dar tempo de eu falar aqui. Houve também, nessa mudança de configuração política, o enfraquecimento do poder papal. Veja, o Papa era o homem mais importante do mundo naquele período, era o homem mais poderoso do mundo naquele período. Eu não estou exagerando, porque, por exemplo, há uns 100 e poucos anos antes, o Papa Alexandre VI dividiu o mundo em duas partes, praticamente. Ele deu uma parte à Espanha e outra parte a Portugal. Então, no Tratado de Tordesilhas. Então, ele dividiu o mundo. Então, era um sujeito que tinha poder de fato.
Agora imagine, esse sujeito que tinha poder desse jeito, ter sido desafiado por um território que nem era conhecido na época, como eu disse no começo, e por um sujeito totalmente irrelevante como era Lutero. E foi isso que aconteceu. Lutero começa a incomodá-lo, e ele vai ter que dar atenção a Lutero, é bem verdade, uns 3 anos depois, para poder excomungá-lo. 3 ou 4 anos depois. Mas Lutero, e nessa época a reforma já estava, não tinha como contê-la, ela já tinha se espalhado pelo mundo todo. Os panfletos de Lutero, os escritos de Lutero chegaram na Inglaterra já nesse período, com poucos anos de reforma protestante. Então, o poder do Papa ele é enfraquecido, depois da reforma protestante. O Papa, depois que os príncipes aderem à reforma, o Papa não mais manda naquele território, não manda mais. Por exemplo, quando Calvino está em Genebra, na verdade ele nem está em Genebra, ele está numa reunião com alguns padres, pregando para eles, mostrando as teses da reforma. Ele não está no território de Genebra. Um dos cardeais importantes do território francês vai para Genebra, Sadoleto, acho que é ele, vai lá para Genebra. E ele chega lá na igreja e diz com o discurso: vocês devem voltar para a mãe, para a igreja mãe. Até hoje a Igreja Católica diz que os filhos devem voltar para a mãe, né? Pois bem, os líderes da igreja de Genebra não sabem direito como responder um homem de tamanha posição, mandado pelo próprio Papa para ir lá tentar reaver aquele território e a igreja. O conselho da cidade escreve para Calvino que vai passar 3 ou 4 dias pregando. Acho que uns 70 padres já tinham aderido às teses da reforma, enquanto Calvino vai explicando as teses da reforma para eles. E Calvino escreve uma carta para responder às alegações do cardeal. E passa uns 3 dias escrevendo nos intervalos. Enquanto tem os intervalos, ele está bebendo água e escrevendo a resposta que vai ser lida para o cardeal lá. Uns 3 dias depois ele termina a carta chega em Genebra, é lida pelas autoridades e mandam entregar ao cardeal. O cardeal não consegue contra-argumentar com os argumentos de Calvino e vai embora. E a igreja, os que tomavam conta da cidade, que era o conselho da cidade, eles dizem: não, aqui você pode ir embora. Eles mandaram ele para fora. Então a autoridade do Papa tinha acabado poucos anos depois da reforma, em vários territórios. Então isso acontece, daí surgem os estados nacionais. Outra coisa, a adesão da reforma, ou de uma cidade à reforma, a gente precisa também desfazer alguns mitos. Eu vou pular algumas partes aqui, mas isso eu preciso dizer. Algumas pessoas acham, lendo a história dos reformadores, que, por exemplo, Calvino, Martin Bucer, Zwingli, Lutero, chegavam numa cidade e só o fato deles chegarem na cidade e pregar, a cidade inteira se convertia à reforma. Não era assim que acontecia. Não era assim. Na verdade, o que acontecia era a adesão do conselho da cidade à reforma. Eles é quem tomavam conta da cidade. Eles eram os soberanos da cidade. Então, normalmente, os pregadores da reforma pregavam para o conselho da cidade. Quando isso acontecia, a cidade aderia à reforma. Quem não aderisse à reforma e quisesse permanecer católico, saía do território, na maioria das vezes saía e ia procurar outra cidade que fosse católica, mas era assim que acontecia, depois de muito tempo, de muito debate e de muita discussão, e também pesando-se os pró e os contras, porque a maioria das cidades dependiam de suprimentos de outras cidades. Então imagine, se você mora aqui, em Caruaru, mas a cidade vizinha a Caruaru é católica, e ela mantém o suprimento, sei lá, de trigo para cá, de alguma coisa que é essencial para cá, os caras do conselho não queriam aderir à reforma, porque tinham medo de perder, de a cidade ficar isolada. Na maioria das vezes era assim que acontecia. Então era uma luta política enorme, interna, que acontecia ali. Não desmerecendo o trabalho espiritual dos reformadores, mas a gente tem que ter isso em mente. Lógico que na igreja,
com as pessoas ali na sua frente. Quem faz tudo é a palavra de Deus, como diz Lutero, né? Eles só tinham que pregar a palavra de Deus para que as pessoas aderissem de fato de coração e não apenas politicamente à reforma. Mas era assim que acontecia, depois de muita luta. Sobre essa questão da igreja e do Estado, não havia divisão. Como eu disse, não havia divisão entre mundo secular e mundo político. Mas os protestantes foram os primeiros a escrever sobre quais eram as competências do Estado e quais eram as competências da igreja. Porque havia uma clara interferência de uma esfera na outra, quando do catolicismo, por exemplo, o Papa, ele escolhia alguém não somente para ser cardeal naquele território de uma forma política, mas escolhia também os líderes políticos. E o Papa ungia reis, por exemplo. Escolhia reis depois da morte de algum, ou depois de alguma revolta, ele vai lá e dá a sua bênção. Então, o Papa, de fato, interferia nos assuntos da política e a política também se achava no direito de interferir nos assuntos da igreja. Então, não havia uma clara divisão de competências. Lutero começa a escrever sobre isso, quando escreve quais são as competências do magistrado civil. Calvino também vai fazer isso. Nas últimas edições das Institutas, ele vai fazer isso, de modo que no livro 4 nós encontramos, é verdade, uma passagem breve sobre os magistrados e se eles devem ser resistidos, ou quando eles devem ser resistidos e por quem eles devem ser resistidos. Nós encontramos isso nas Institutas também. Então, há de fato aí já um início de separação entre igreja e Estado, que só vai acontecer depois da Revolução Norte-Americana, já no século XVIII é que isso vai acontecer, encabeçada sobretudo por protestantes independentes, sejam eles batistas, sejam eles congregacionais. Isso vai ter, de fato, uma divisão entre Estado e igreja só a partir desse período. Mas como é que pensava Lutero a respeito da resistência ao Estado? Como é que pensava Calvino a respeito da resistência ao Estado? E o que é que isso tem a ver com nós? Nós que vivemos em democracias constitucionais, nós que toda vez que tem uma eleição nos dividimos, nós que dizemos palavras de baixo calão ou impropérios com quem está no poder, como é que nós devemos ou deveríamos nos comportar diante dessa situação? Bem, a nossa tradição, a tradição reformada, tem o que nos dizer sobre isso também. Vejam, Lutero defendeu o que a gente chama de resistência passiva ao Estado, ou também não resistência ao Estado. Essa é a posição luterana. A posição de que, por mais perversos que sejam os governantes, nós devemos orar por eles, nós devemos obedecê-los, porque é isso que diz a Sagrada Escritura. E aí Lutero encontra ali em Romanos 13, nas cartas de Pedro, no que Paulo diz sobre orar por todos os governantes, sem fazer distinção, enfim. Lutero se pega nesses textos para fundamentar toda a sua teoria da não resistência ao Estado. É isso que ele faz. Calvino, e aí Lutero foi instado pelos luteranos em uma situação quando o imperador Carlos V começa a perseguir os protestantes no território luterano. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós resistimos ou não? E aí Lutero foi obrigado a dizer que sim, que em caso de uma perseguição ativa do governante contra os cidadãos que nada devem, que são, de fato, obedientes ao Estado, eles têm direito de defender sua própria vida. Só nessa circunstância, Lutero dizia, era a única exceção que Lutero apresentou em um dos debates, porque ele foi chamado para um debate para poder se posicionar a respeito disso, quando o imperador estava perseguindo os protestantes. No caso de Calvino, nas primeiras edições das Institutas, o debate que Lutero participou foi chamado de debate circular. Era sobre o texto de Mateus 19, 21. Isso aconteceu em 1539. No caso de Calvino, Calvino, nas primeiras edições das Institutas, seguia a posição de Lutero. Mas, à medida em que a reforma vai se desenrolando, nós temos situação de perseguição do mesmo jeito. Então, no livro 4 das Institutas, nas últimas edições, já na década de 50, Calvino escreve sobre a resistência,
só que a resistência para Calvino deve acontecer através dos magistrados inferiores. São eles, e não a população de uma forma geral, que deve pegar em armas ou invadir as instituições e destruir tudo porque está tudo errado. Calvino, veja, na verdade, a teologia política protestante ela sempre foi antirrevolucionária, sempre foi. Se você pegar, por exemplo, os reformados da Holanda no século XX, um deles, muito importante, Abraham Kuyper, foi primeiro-ministro em 1905. Kuyper fundou, juntamente com Groen van Priesteren, o Partido Não Revolucionário, ou Antirrevolucionário, melhor dizendo. Partido Antirrevolucionário. Essa sempre foi a visão reformada de política. Então, Calvino escreve um parágrafo das Institutas, que eu não vou ler, estava aqui, mas que, de forma bem clara, no livro 4, ele vai dizer que os magistrados do povo é que têm a obrigação de resistirem aos desmandos dos reis, que são as autoridades superiores, para proteger o que ele chama de populacho, ou a população de forma geral, né? Para proteger os cidadãos. Então, ele diz que se os magistrados inferiores não fizerem isso, eles estarão traindo aqueles que eles juraram proteger. Então, veja, a resistência ao Estado deve acontecer, mas por quem tem competência, Calvino diz. Não é por toda a população, né? Por quem tem competência para fazer isso. Veja, isso é muito importante para o mundo ocidental, porque nós temos aí as sementes dos governos representativos. Nós vivemos em um governo representativo. O mundo ocidental, para falar a verdade, todo ele, hoje em dia, vive à base de governos representativos. E tudo isso nós devemos a essas questões da reforma, que a reforma colocou aqui. São consequências para que tenhamos uma vida mais sossegada. Porque, imagine, se os governos não fossem representativos, quem de nós teria tempo de 24 horas estar discutindo sobre política num congresso, numa reunião, se não tivesse quem nos represente? A vida ia ser insuportável, ela ia demandar de nós um tempo que a gente não tem e uma vocação que a gente também não tem, digamos assim. Então precisava-se de representantes. E os reformadores entenderam isso desde o começo. Eu estou concluindo aqui porque eu estou vendo que já está tarde. E tinha um tópico que eu vou só resumir em 2 minutos aqui para a gente terminar. Transformações sociais. Então, transformações religiosas, transformações políticas a partir da reforma e agora transformações sociais de uma forma geral. Eu falaria aqui sobre trabalho e economia. Veja, há um papel muito importante dos protestantes na consolidação do capitalismo como sistema econômico vigente no mundo. Há um papel muito importante na consolidação disso. O Max Weber dizia que a ética protestante era responsável pelo surgimento do capitalismo. O capitalismo é bem anterior à ética protestante. Os historiadores já derrubaram a tese de Weber há tempo. Enquanto que Karl Marx dizia que não, que, na verdade, o protestantismo, ou melhor, o capitalismo é quem criou o protestantismo. Então, nenhum dos dois tem razão nesse sentido. Mas uma coisa nós precisamos dizer aqui a respeito do capitalismo, é que o papel de protestantes, de líderes protestantes, sobretudo Calvino, Calvino defendia de forma moderada os juros como sendo legítimos. Veja, essa é uma posição muito polêmica de Calvino. Toda a Idade Média, todo o cristianismo primitivo, desde os pais da igreja, passando pelos medievais, sempre condenou a usura, sempre condenou os juros, sempre. Os líderes da igreja de Calvino questionaram isso, outros reformados questionaram isso, mas Calvino dizia o seguinte: eles apresentavam os textos do Antigo Testamento para Calvino, mostrando que era pecado a usura. Calvino dizia que nem tudo que foi escrito no Antigo Testamento deve ser interpretado literalmente. Ele dizia: o mundo é outro mundo, Calvino dizia. O princípio deve permanecer. Quando é que a usura é injusta? Quando nós exploramos quem não pode pagar juros. Aí é injusto. Mas, ele disse, era os juros sobre o uso do dinheiro. A pessoa vai ganhar dinheiro se eu emprestar a ela, e aí ela vai me pagar pelo uso do dinheiro. Então, isso fez, veja,
O capitalismo não existiria se não existisse juros. Se não existisse taxa de juros, o capitalismo não existiria como sistema. Não teria chegado até os dias de hoje. Não teria. O mundo teria falido há muito tempo. E, com certeza, Calvino foi o primeiro a desmistificar os juros. Eu não estou dizendo que os juros são bons ou são ruins, ok? Eu só estou dizendo o que aconteceu. E, nesse caso, eu penso que Calvino deu uma grande contribuição para a manutenção do capitalismo como sistema econômico, que é o sistema que nós utilizamos hoje. Concordemos com ele ou não, gostemos ou não, é o sistema que se estabeleceu na história depois da modernidade, ok? Enfim, meus irmãos, a reforma trouxe muitos benefícios para o mundo moderno. Falaria sobre a educação. Veja, Lutero tem escritos sobre a educação que são marcantes para a educação moderna. Lutero escreveu pelo menos 3 escritos importantes. A nobreza cristã da nação alemã, em 1520. Os conselhos, ou melhor, os conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, 1524. E uma prédica para que mandem seus filhos à escola, de 1530. Veja, todos esses escritos foram revolucionários naquele período, em que as mulheres não podiam estudar, as meninas eram preteridas das escolas paroquiais e da maioria das universidades. Lutero é o primeiro a defender a educação feminina, porque ele dizia o seguinte, que se é o sacerdócio universal de todos os crentes, isso inclui também as mulheres, e elas deveriam aprender a ler. E aí Lutero escreve esses escritos que vão mudar a configuração da educação na Europa. Lutero é o criador da profissão de professora. É Lutero o criador da profissão de professora. Não foi outra pessoa, foi Lutero. Porque as meninas foram educadas ali e viraram professoras em outras escolas que antes eram paroquiais e agora eram escolas cristãs no território da Alemanha. Em termos de cultura, eu ia falar sobre o Lucas Cranach, as artes da reforma, a briga entre luteranos e reformados, a gente fala uma outra ocasião, mas a reforma ajudou muito na cultura. Na cultura, a partir das artes, a partir da literatura, a música na reforma teve um papel que foi além da música sacra. Um exemplo é o Johann Sebastian Bach. Então, a reforma protestante, de fato, foi um movimento bem mais amplo do que é pintado na maioria das vezes, ou é entendido, infelizmente, de uma forma reducionista por muitos de nós. Tá certo? Deus nos abençoe, meus irmãos.